Olá pessoal, como prometido estou aqui para falar da minha última atualização em um módulo avançado da microfisioterapia que é a MKE, Microkinésithérapie Évolutive do francês. Essa técnica que é uma terapia manual sutil, né, que teve seus primórdios na década de 80 através de dois fisioterapeutas, o Patrice Benigni e o Daniel Grosjean. E ambos continuam atualizando esse método, ainda criam bastante conteúdo, bastante material, ainda pesquisam bastante. Então, nós, enquanto profissionais que atuamos com a microfisioterapia, estamos em constante atualização e aperfeiçoamento com o método. Bom, a terapia manual, que é a microfisioterapia como um todo, né, todos os módulos dela, é uma técnica muito doce, muito sutil, como diz o Daniel Grosjean, um dos criadores do método, no seu livro. Ele se refere a uma terapia doce, pela característica da palpação da microfisioterapia ser uma palpação muito sutil na superfície do corpo. Os estímulos, né, assim como toda a terapia manual, a microfisioterapia tem por objetivo dar estímulos ao corpo, utilizando os próprios princípios da autocorreção, de autorregulação corporal. Então, nós estimulamos esse potencial inato do organismo de se autorreparar. Através das palpações, nós identificamos bloqueios na superfície do corpo, nós identificamos órgãos, tecidos em disfunção, tecidos que estão em perda de vitalidade, seja por sobrecargas emocionais, tóxicas, traumáticas do ponto de vista mecânico, físico, né? Então eu faço um trauma físico, uma queda, um acidente, um entorse, e também toxicológicas, tanto por ondas quanto por substâncias. Então a microfisioterapia é uma técnica que ela aborda tanto as questões que nós podemos chamar de físicas, quanto as questões psicossomáticas, né? Ou aquelas que são sintomas que não têm resolução com esses tratamentos convencionais e que normalmente nós encontramos fundos de desequilíbrios causados por sobrecargas emocionais. Então, nós trabalhamos dessa maneira com a microfisioterapia e a MKE não deixa de ser diferente disso. Ela é apenas uma abordagem um pouco diferenciada dentro desse método como um módulo avançado. E eu quero falar o seguinte sobre a MKE. Bom, já trabalho com a MKE há mais de 2 anos em consultório, mas nunca fiz um vídeo aqui sobre ela, a respeito dela especificamente. E depois, inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês um depoimento de uma criança que eu atendi com MKE, uma criança que tinha trauma de desfraude. Eu já tenho vários depoimentos, na verdade, eu nunca fico diferenciando, né, o módulo, né, ou o material que eu utilizei na sessão, porque eu utilizo a microfisioterapia como um todo, eu não descarto nada da micro. Tenho tido bastante resolutividade com a MKE, e a MKE, portanto, tem sido aí um xodó, né, uma delícia trabalhar com essa abordagem. Bom, o que vocês precisam saber sobre a MKE? A MKE foi desenvolvida especificamente pelo Patrice Benigni e pela esposa dele, a Gladys. Ambos trabalharam no desenvolvimento desse método a partir de um convite para atuar dentro de uma instituição francesa onde crianças eram acolhidas pelo Estado, né? Então, estamos falando de crianças institucionalizadas, crianças que passaram por uma série de situações, desde abandono, situações de privação, de violência, de agressão física, moral e tudo que você imaginar, nós encontraríamos nessa instituição. Como de fato existia isso, né? Praticamente mais de 350 crianças, se eu não me engano, um número próximo disso. E o Benigni foi convidado então para estar atuando dentro dessa instituição junto com uma equipe multidisciplinar. Então, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, pedagogos, médicos, né? Toda uma equipe que dá suporte a essas crianças. Então, o interessante de se trabalhar numa equipe multidisciplinar é que você tem múltiplos dados, né? De várias vertentes e várias formas de se avaliar, de se observar um ser humano. E essas crianças, além de serem muito bem avaliadas, essas avaliações eram documentadas, né? Então,
mês a mês, sabia-se o quanto essas crianças estavam evoluindo. Então, você imagine que existiam dificuldades de criança com relação à fala, agressividade, né, a questões comportamentais e físicas mesmo, que são diversos sintomas que você possa imaginar. Essas crianças eram já acompanhadas por esses profissionais e o que aconteceu foi que o Benini veio para somar aí a microfisioterapia evolutiva, que ele começou a aperfeiçoar junto a essas crianças. Ele fez um atendimento com cada uma dessas crianças e o que surpreendeu é que em alguns casos essas crianças chegavam, né, a 2 meses, até 2 meses depois desse único atendimento com a microfisioterapia evolutiva, chegavam a ter uma evolução de até 80% em algumas dessas escalas com as quais elas eram avaliadas por essa equipe multidisciplinar. Então foi um ganho imensurável, né, por essa abordagem manual, sutil com as crianças. Foi o único diferencial entre o trabalho que eles já realizavam. Então, vocês imaginem o valor disso, né, para essas crianças. Algumas que tinham questões comportamentais melhoravam até no seu desenvolvimento psicomotor, na questão da comunicação, né, agressividade, enfim, N questões, né. Então, a partir daí surgiu essa abordagem. Foi durante esse tempo que o Benini ficou, acho que se não me engano, 4 anos aproximadamente, trabalhando, desenvolvendo esse método. Foi daí que surgiu essa abordagem que nós hoje trabalhamos em consultório, tanto com crianças, porque ela realmente é mais prática para se abordar com criança que não para, que fica se mexendo o tempo todo, né? Mas também com adultos, porque eu atendo bastante adultos, né? Assim como atendo crianças também, eu não tenho uma faixa etária que eu privilegio, porém eu percebo que tanto para adultos quanto para crianças, essa abordagem ela tem sim bastante resolutibilidade. O que eu percebo, por exemplo, nesse caso que eu vou passar para vocês, da criança, é que a resposta, quando ela vem de uma maneira muito rápida e muito resolutiva. É bem grande a resposta que eu geralmente tenho trabalhando com a MKE em crianças. Então, na sequência, eu vou colocar aí para vocês o depoimento que eu tive. Dá um pause aí, pessoal, para ver o depoimento na íntegra. Então, como vocês viram, esse tipo de depoimento não é tão incomum assim, né, como a gente imagina. Claro que não é em todos os casos que a gente chega a ter esse tipo de resposta, então isso varia, né, de criança para criança, mas normalmente a criança por si só, ela já tem uma excelente taxa de resposta a esse tipo de tratamento. Bom, o que eu gosto de trabalhar com a microfisioterapia evolutiva, de modo geral? O que eu acho bastante interessante é que nós encontramos, é como se fosse uma varredura, né? Por mais que você traga uma queixa principal para ser trabalhada, por exemplo, um sintoma físico aí, um sintoma crônico inflamatório de intestino, por exemplo. Por mais que essa seja a sua queixa, e nós vamos trabalhar relacionado especificamente à sua queixa, mas a gente vai trabalhar também você como um todo, a partir do momento que a escolha for a MKE. Então, para aqueles pacientes que inclusive chegam sem muito saber como determinar um objetivo, né, para ser trabalhado naquela sessão, não tem muita ideia do que gostaria de focar, a MKE é maravilhosa porque ela faz uma varredura por várias dessas áreas que a microfisioterapia é capaz de identificar desequilíbrios e estimular mecanismos de correção corporais. Então, por exemplo, desde a gestação, a concepção, situações traumáticas nesse âmbito, quanto sobrecargas tóxicas, sobrecargas por ondas eletromagnéticas, influências do meio ambiente,
Então a microfisioterapia faz uma geral e a gente brinca que nós, enquanto fisioterapeutas que atuamos com a microfisioterapia, nós somos faxineiros do corpo e é exatamente isso que nós fazemos, como se vocês fossem uma cebola e a gente fizesse uma faxina e tirasse algumas camadas quando trabalhamos com a microfisioterapia, independente se é MKE ou os outros 9 módulos. Bom, eu quero que vocês enviem dúvidas, espero que tenha sido interessante. Vou compartilhar aqui com vocês agora algumas das páginas da microfisioterapia evolutiva que nós encontramos, então, certos bloqueios. Vou deixar algumas imagens desse material para você entenderem um pouco do modo de trabalho da MKE. Então, nós temos aqui algumas das situações que nós encontramos. Vejam, sobrecargas por intoxicações por ondas, minerais, vegetais, animais, drogas. De modo geral, nessa coluna temos as sobrecargas emocionais e as diversas prováveis fontes dessas sobrecargas emocionais. Mais informação aqui embaixo, bem específica da micro, não adianta falar muito sobre isso. Agora eu quero mostrar os mapinhas, né? Os primeiros aqui que nós trabalhamos, por exemplo, com os estados de confusão, onde as pessoas chegam às vezes confusas, perdidas, né? Essa sensação de que estão depressivas, com síndrome de burnout, que é aquele esgotamento físico-mental. Então, esse modo de trabalho simples que favorece o trabalho com crianças. As agressividades, aqui mais especificamente relacionado a tatuagens. Essa página muito importante, que é a página das fobias e das obsessões, onde nós encontramos medos relacionados a processos de perda, tiques, toques, manias, processos obsessivos no sentido às vezes de pensamentos, hipervigilância, aquelas questões de pensamentos circulares, atentados à vida. Essa página é muito importante também, quando que viveram situações como se tivessem lhe atentado contra a própria vida. Então, às vezes relacionado a si mesmo, às vezes relacionado a outras pessoas, a perdas de outras pessoas que atentaram contra a própria vida. Sobrecargas tóxicas e emocionais, e enfim, por aí vai. Uma sessão de MKE é trabalhar com todo esse material, que é um material de mais de 60 mapinhas, tá? Estou à disposição já para trabalhar com essa abordagem. Aguardo aí as suas perguntas, comentários e curiosidades. Até a próxima!